Olá! Está começando o Acontece no Rio. O prazo para que os condomínios do Rio façam a auto-vistoria terminou e a maioria ainda não entregou o laudo para a Prefeitura. Saiba como fazer para evitar a multa e regularizar a situação do seu prédio. A lei da auto-vistoria foi criada depois que 3 prédios desabaram na 13 de maio, matando 22 pessoas. A lei é obrigatória e determina que sejam feitas visitas periódicas a cada 5 anos nos edifícios da cidade. O prazo para a realização da auto-vistoria venceu no início do ano, mas apenas 2% dos prédios da cidade haviam realizado. Diante disso, a Prefeitura prorrogou o prazo por 6 meses, mas mesmo assim, apenas 7% dos edifícios aderiram à auto-vistoria. Aqui do meu lado está o Guilherme Schleder, secretário-chefe da Casa Civil. Guilherme, o que acontece agora com os prédios que não realizaram a auto-vistoria? Bom, agora a partir dessa data a gente está cruzando as informações de IPTU e dos prédios que não fizeram. São informações online e os prédios que não fizeram, obviamente não faremos todos na mesma hora, será uma amostragem. Começarão a ser notificados e terão um prazo de 1 mês para se regularizar. Bom, eles terão então uma multa se eles não respeitarem esse prazo? No primeiro, a gente vai mandar a notificação, dá um prazo de 1 mês sem qualquer tipo de multa. Não se regularizando, 1 mês depois, aí sim o prédio é multado. E qual o valor? É mês a mês e o valor representa 5 vezes o valor VRVC, que é um valor que você tem embaixo do seu IPTU, que é o valor referente a seu logradouro. Agora, por que essa baixa adesão à auto-vistoria? A gente tem entendido que se fosse analisar em números globais, a adesão é baixa, tem só 7% que foi feito. Mas se você pensar que é uma lei completamente nova, que tem pouco mais de 1 ano, e que já 19 mil, 20 mil pessoas já fizeram, esse número não é tão ruim. E a gente entende que é isso, a lei está sendo divulgada, é uma lei nova, 80%, sei lá, 90% dos síndicos já sabem da lei, mas a população por inteiro não sabe. Então, acho que os síndicos têm uma certa dificuldade de passar para os seus condôminos, que é uma lei importante, da importância dele. Eu acho que aos pouquinhos está criando a cultura, os síndicos conseguem convencer. Se tem a dificuldade dos síndicos colocarem isso na reunião de moradores, não deixa de ser mais um custo, apesar de não ser um custo alto, é mais um custo. Mas é aquela coisa preventiva, como a gente faz check-up no médico para a gente estar sempre bem de saúde. E por que a decisão da Prefeitura de não prorrogar mais uma vez o prazo? A gente entendeu que não seria isso a solução. Você ficar prorrogando não era a solução. Você tem aí já 19 mil pessoas que fizeram e o resto da população que não fez, que tem que entender que tem que fazer. Então, a intenção da Prefeitura não é arrecadar 1 centavo nessa lei, a intenção é que as pessoas façam mesmo uma lei conjunta, para que os prédios estejam todos, para a gente tenha uma visão do Rio de Janeiro por completo da situação dos seus prédios. E agora, com essa notificação, a gente espera que a adesão seja... Se você pensar, agora, depois do dia 1º, o dia que acabou o prazo, do dia 1º para hoje, você já teve quase 10 mil auto-vistorias entregues. Então, a gente acredita que esse número agora vai aumentar muito. Todos os sindicatos, CREA, estão fazendo várias palestras para engenheiros, arquitetos. Eu acho que hoje, depois de 1 ano, se lá no começo você tinha pequenas pessoas que sabiam fazer auto-vistoria, hoje você tem muito profissional que sabe fazer, não está difícil de achar, tem muito profissional disposto a fazer auto-vistoria. É o síndico contratar o quanto antes um engenheiro ou arquiteto, fazer a sua auto-vistoria, dar entrada na prefeitura, que ele vai estar regulamentado, vai estar regularizado. Agora vamos exibir mais uma reportagem da série de Igrejas Históricas do Rio. Hoje vamos conhecer a Igreja São Francisco de Paula, no centro do Rio, que representa a evolução da arquitetura colonial no Brasil. A fotografia do tempo do Império mostra que a igreja de São Francisco de Paula já era majestosa há mais de um século. Com a equipe da Unirio, que está empenhada no projeto de visitas às igrejas históricas da cidade, aprendemos com o pesquisador e voluntário André Zabludowski que essa igreja é da ordem terceira, ou seja, na estratificação católica, ela foi construída por leigos, por grupos de pessoas mais abastadas, nobres e ricos comerciantes da sociedade colonial, dos anos setecentistas, que num esforço comum colocaram esse riquíssimo templo em pé. Ela existe, começou a ser feita antes do Rio de Janeiro ser capital do Brasil, que foi em 1763. Ela começa a ser feita em 1749, por uma ordem chamada uma ordem leiga de São Francisco de Paula, que tem como característica a caridade, que é uma ordem leiga, uma ordem de nobres, que além dos atributos tradicionais deles, eles incluíam a caridade, faziam trabalho nos hospitais.
E com isso eles tinham um trabalho público, né? E eram particulares que devotados à igreja, que tinham essa igreja como a responsabilidade deles. Então, essas ordens terceiras foram muito importantes para interiorizar o cristianismo no Brasil. E essa igreja já foi construída neste tamanho? Já foi feita desse tamanho. Portanto, não é uma igreja pequena, ela é considerada uma igreja média, mas ela não é uma igreja pequena. E para a época era uma das maiores igrejas da região. O altar é ornado com essa escadaria que leva ao céu, que leva a Jesus Cristo. Os fiéis assim se colocavam numa posição de submissão a Deus, olhando para cima em adoração. Este altar magnífico é obra do mestre Valentim, que teve grande influência sobre a arte de Aleijadinho. Se sabe que o Aleijadinho copiou o mestre Valentim quando veio ao Rio. Então ele ficou muito inspirado nas igrejas aqui do Rio para fazer as igrejas em Minas, mas com muito mais pedra lá, tá? Aqui é muito mais madeira do que pedra. São mais antigas do que a de Minas, tá? A câmara com a imagem de São Francisco de Paula no altar é obra neoclássica e foi colocada aí para devoção bem depois da grande escadaria. Quase tudo que se vê aqui foi talhado em madeira marmorizada, uma técnica que dá a ilusão que é tudo construído em mármore. A igreja de São Francisco de Paula foi modernizada a partir de 1816, quando o estilo neoclássico passa a conviver com a arte barroca nas suas dependências. O que caracteriza o neoclássico aqui na igreja? O neoclássico são essas colunas que vocês estão vendo aqui à direita e à esquerda desse altar. Serão colunas, digamos, gregas e romanas, já inspiradas no modelo mais recente, a partir de Napoleão, que introduziu o conceito de neoclássico. Mas o central é barroco. As imagens lá no teto também são neoclássicas. Em princípio, a maior parte das imagens em volta seriam neoclássicos, nessa modernização, digamos, da época da igreja. Mas é uma modernização de 1820, 30, por aí. Em cima de cada coluna de estilo greco-romano, as imagens dos apóstolos que propagaram a palavra de Cristo. No altar, os 4 evangelistas que escreveram os evangelhos sagrados sobre a passagem de Jesus na terra. São João. Repare no detalhe da águia na Bíblia. A águia representa a obra de João, que tem na riqueza e no elevado estilo do seu evangelho a divindade e o mistério altíssimo do Filho de Deus. São Lucas tem por representação o touro, uma referência aos sacrifícios no Templo de Jerusalém. A professora Márcia Valéria aponta a simbologia do leão na obra de São Marcos. Na obra do evangelista, ele fala das clamações de São João Batista no deserto, e o leão simboliza as feras que habitavam o deserto. Mateus é representado pelo próprio homem ou anjo. Sua escrita sagrada começa com a genealogia de Cristo, o Cristo humano. Mas há muito mais o que se ver por aqui. Da Alemanha, os grandes vitrais. Este raríssimo órgão, que há 20 anos não toca, é um dos poucos que ainda existem nas igrejas históricas do mundo. Uma peça de fabricação alemã. A nave da igreja tem uma altura estimada em 30 metros. Nos altares laterais, a padroeira das igrejas das colônias portuguesas, Nossa Senhora da Conceição. São Francisco Xavier, da Ordem Jesuíta. São João Batista. Antigamente, as missas eram rezadas em latim e com o padre virado de costas para os fiéis e de frente para o altar principal. Daí a razão dos púlpitos, onde o padre ou algum membro da ordem explicava para o povo as mensagens rezadas em latim. A excelente acústica da igreja ajudava na absorção dessas mensagens pelos fiéis que as ouviam em pé. As tribunas no alto eram para religiosos ou convidados especiais assistirem às cerimônias, como os balcões dos grandes teatros. Conseguimos nessa reportagem uma visita raríssima à capela de Nossa Senhora das Vitórias. Nossa Senhora das Vitórias é adorada nessa capela feita pelas mãos de Mestre Valentim em pinturas de Manuel da Cunha, escravo alforriado que foi estudar na Europa.
Esses afrescos nunca foram tocados ou passaram por processo de revitalização. E o verniz que protege a pintura é dos meados de 1700. O lampadário vermelho guarda a hóstia consagrada. A capela era para o noviciado, para orações diárias, reuniões e missas em intenção. Paredes brancas, entalhes com detalhes dourados e as colunas salomônicas em torso, características do barroco. O Menino Jesus e Nossa Senhora com traços orientais, influência possível das relações do Brasil com as Índias Orientais. A Capela de Nossa Senhora das Vitórias está exatamente como foi construída. Cada igreja nós temos um dado pitoresco a ser explorado, não só a nave como Capela Mor. Em algumas igrejas nós temos o privilégio de visitar as capelas de noviciado, ou o coro. Então aqui, nessa igreja São Francisco de Paula, é uma honra, um privilégio para nós cariocas conhecer a originalidade do trabalho do mestre Valentim da Fonseca e Silva, o trabalho rococó com a talha original que foi recoberta na Capela Mor e na nave. Então, é para nós uma joia, né, termos toda essa arquitetura ainda presente desde o final do século XVIII, intacta, embora aqui a visitação seja muito restrita. Visitar a igreja que protege o Largo de São Francisco de Paula é ver de perto um templo que representa a evolução da arquitetura colonial. Tem que se valorizar aquilo que foi feito aqui. Os estrangeiros que vêm aqui falam, mas como fizeram tudo isso em madeira? Isso não existe normalmente no exterior. Se fazia de material, de estuque, de pedra, mas fazer tudo em madeira, isso é só uma especialidade daqui. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no site da Câmara. Acesse câmara.rj.gov.br. Até a próxima!